Eu sou sociólogo, estudei desenvolvimento comunitário no meu doutorado, né? E eu fiz um estudo de como que a gente pode usar práticas culturais no desenvolvimento comunitário, nos processos de inclusão social e educação intercultural. E eu me lancei nessa jornada assim, eu vim para fazer um mestrado fora do Brasil, o mestrado virou doutorado e eu fiquei. Eu comecei a buscar um lugar que eu pudesse viver aqui as coisas que fazem sentido para mim. Eu trabalho com consultorias e de planejamento de propriedade rural e educação e cursos e tal. A ideia é essa, é buscar as várias abordagens disponíveis que a gente tem para fomentar o desenvolvimento comunitário rural. Há poucos dias eu encerrei um curso, a gente tinha professores de agroecologia, pessoas já ligadas no campo, ativistas da permacultura, produtores rurais, e no último dia eu comentei um pouco com as pessoas sobre essa questão da complexidade da transição, né? Eu fiz um pedido que a gente pensasse um pouco sobre esse contexto, né? A gente está numa constante transição, quer queiramos ou não. Uma dessas transições que a gente está fazendo é de uma sociedade altamente subsidiada pelos combustíveis fósseis para uma sociedade em escassez energética, ou dessa matriz energética, que hoje é 97% do nosso consumo. Então, esse é um tabuleiro de transição que já está dado. A gente não tem opção, né? A opção que a gente tem a gente vai planejar para que a gente tenha resiliência e autonomia nos serviços essenciais, ou a gente vai deixar que isso aconteça à revelia do nosso planejamento e talvez nos colocando em situação de risco de segurança alimentar, risco de falta de água e assim consecutivamente, né? Então a gente tem várias transições. A gente tem uma transição dos centros urbanos para o campo. A gente tem algumas transições que elas têm que acontecer dentro do campo, né? De uma agricultura de insumos para uma agricultura de processos baseada nos princípios ecossistêmicos. Uma agricultura baseada em monopólio de território para uma agricultura baseada em pequenas propriedades ou médias propriedades ligadas em redes distribuídas biorregionalmente. Então, assim, é interessante a gente desempacotar essa noção de transição, porque a gente tem abordado a transição e a gente tem várias transições a serem feitas, né? E aí, dentro desse contexto da transição, eu tenho refletido muito sobre uma dissonância assim, que existe hoje, né, nesse movimento, que é o seguinte: a gente tem feito todo um movimento de conscientização da fragilidade dos centros urbanos, que eles só são possíveis hoje com muito subsídio dos combustíveis fósseis e por isso são lugares que são muito degradantes do meio ambiente, degradantes da cultura, degradantes da saúde humana, né? E a gente tem feito esse trabalho de conscientização da transição dos centros urbanos para o campo. Mas a gente tem um problema muito grande, porque a gente quer manter um nível de vida, ou a gente mantém a lógica do campo ainda subjugada à lógica da cidade. Em que sentido? Quando a gente fala de viabilidade econômica para o campo, está quase sempre implícito que a lógica do campo é alimentar as cidades, ou que a lógica econômica do campo, a sua viabilidade econômica, está diretamente ligada em vender para os centros urbanos. Eu tenho dito que a gente precisa cultivar culturas onde o campo ele faça sentido por si e para si só. Eu acho que o subjugar da nossa vida no campo com a cidade cria muitas dissonâncias. Então, se a gente está ligado à economia da cidade, a gente está ligado ao ritmo da cidade, a gente está ligado às demandas da cidade, e a gente mantém um vetor de comunicação com a cidade, que o vetor ele tem sempre no mínimo duas direções, né? A gente está levando produtos, mas a gente está recebendo pressões culturais. Nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente trabalhar muito essa questão da resiliência energética, hídrica, a soberania alimentar e buscar um viver onde a gente tem uma qualidade de vida boa no campo e onde o nosso ponto de interseção, tanto com o mercado quanto com o ambiente urbano, ele é feito de uma posição de autonomia, não de dependência. Eu acho que o planejamento da propriedade rural começa com uma auditoria de valores pessoais, sabe? A gente precisa entender o que a gente quer em termos de qualidade de vida, porque isso não está claro. As pessoas fazem um movimento de transição e aí elas buscam a viabilidade econômica, mas elas não fazem uma auditoria vocacional. Então, às vezes as pessoas buscam, por exemplo, uma produção agroflorestal, mas elas não entendem que a agrofloresta é um sistema de produção dentro de uma propriedade rural, ela não é a propriedade rural. Né? Por mais importante que a agrofloresta sucessional seja, ela é um elemento de produção. Ela não é a propriedade. E às vezes as pessoas não têm uma aptidão física ou uma inclinação vocacional para esse sistema de produção. Então, às vezes as pessoas procuram fazer um movimento de transição e elas procuram primeiramente uma viabilidade econômica, sem necessariamente fazer uma ligação dessa viabilidade econômica com o que tem de vocação na família. E isso é fundamental, porque se a gente não entende muito bem o que a gente quer em termos de qualidade de vida,
a gente não define o como a gente quer viver nessa trilha. A gente só define o objetivo, que é o ponto de chegada. E aí a gente está de novo subjugado à lógica da cidade, a gente está de novo subjugado à cultura ocidental, que é essa coisa de colocar os objetivos acima da qualidade de vida, né? As camadas dentro da escala de permanência, a gente passa a estudar, então, essas camadas que a gente tem mais ou menos poder de influência nelas para criar permanência no campo. A gente faz um estudo do clima, faz um estudo da geografia. Dentro desse estudo da geografia, a gente estuda os centros urbanos ou centros rurais que tem em volta da propriedade, o perfil dessa população. Aí a gente faz um estudo da topografia muito aprofundado, né? E através desse estudo da topografia, que é uma peculiaridade, assim, uma marca do Yeomans, que foi o criador da escala de permanência, a gente passa a ter um entendimento da água muito mais profundo. E aí a água é a terceira camada. Então, a partir da água, a gente desenha as estradas, os acessos e serviços. A partir da camada 4, a gente desenha os sistemas de produção, que são os sistemas florestais e de produção animal. A partir dessa camada 5, que são esses sistemas de produção, a gente pensa aonde a gente vai colocar as edificações, tanto de moradia quanto de suporte para a produção. Essa é a camada 6. E aí na camada 7, já tendo entendido tudo isso, a gente coloca cercas e subdivisões. E na camada 8, a gente aborda as questões de restauração do solo. Abordando muito bem essas camadas, no decorrer desse processo, a gente cria uma possibilidade de permanência ad eterno nesse lugar, porque a gente vai estar sempre criando mais recursos e sendo cada vez mais apoiados pelos serviços ecossistêmicos, porque a gente trabalha com melhoria da biodiversidade, a gente trabalha com a melhoria da questão da hidrologia, e aí tudo isso permite com que a nossa interação ali passa, por meio desse estudo, a ter sempre um impacto positivo no lugar. As pessoas procuram talvez ir para o campo e procuram um empreendimento com a pecuária. É a mesma coisa que eu falei da agrofloresta, né? A pecuária, ela não é a propriedade. A pecuária é um sistema de produção dentro de uma propriedade. E aí quando a gente coloca, a gente já falou um pouquinho sobre as complexidades da transição, né? A gente pode também colocar um pouquinho sobre a complexidade dos processos de restauração. Então, quando a gente faz uma análise muito mais aprofundada do relevo, muito mais aprofundada da biodiversidade, dos processos ecossistêmicos, e a gente coloca isso dentro da escala para a gente interferir no lugar, a gente primeiro começa a restaurar a nossa ligação com o lugar. O nosso entendimento mais profundo da topografia e da hidrologia constrói um sentimento de pertença com a terra que é completamente diferente. Então, assim, a gente começa restaurando a nossa ligação com o terreno, a gente começa restaurando a nossa noção de qualidade de vida e de vocação, e aí, a partir disso, a gente contempla, então, a implementação das várias camadas com o objetivo de restaurar. Então, aí qualquer sistema de produção, seja ele uma horta, um sistema florestal, sistemas integrados de produção animal, silvopastoril ou a pecuária, ele tem que ter as métricas que comprovem que eles estão agindo de forma restauradora, porque são instrumentos, né? Pode ser feito da forma errada e pode ser feito da forma certa. A gente pode ter também um sistema de pecuária extensiva que ele degrada, ele também não é bom, né? Mas a gente pode ter um sistema, por exemplo, de pecuária regenerativa, onde o objetivo daquele sistema de produção é embasar a qualidade de vida do produtor, restaurar os processos ecossistêmicos e ser financeiramente viável. Essa questão das pessoas enxergarem o sistema de produção, seja ele qual for, como se ele fosse a propriedade, é um engano muito comum, sabe? As pessoas falam assim, eu vou fazer uma transição e vou trabalhar com agrofloresta. Ou, eu vou fazer uma transição e vou trabalhar com a pecuária. Isso é uma dimensão da transição. Como que você vai morar, como que você vai viver e como que é a terra onde você está, né? Então, quando a gente faz esse estudo mais aprofundado do relevo, muita gente cai essa ficha. A gente fala assim, cara, nossa, eu estava forçando tantos padrões e tantas dimensões de interligação de sistemas de produção sem saber que eu estava forçando. Percebe que aí tem uma questão do privilégio, né? Que é o seguinte, a gente vem da sociedade urbana com uma cultura de achar completamente normal a quantidade de subsídio de combustível fóssil que a gente usa para viver, e aí a pessoa chega numa propriedade rural e tem aquele complexo do rei, né? O cara chega e quer colocar a casa no alto do morro como se fosse um forte, né? Uma cidade-estado, assim. E aí as questões energéticas todas se perdem, né? Porque, assim, você vai ad eterno ter que bombear água morro acima, transportar, né, as suas coisas que você precisa para sobreviver, alimento, etc., tudo morro acima. Você tem a questão do fogo, que em alguns lugares do Brasil é muito marcante, e você tem uma casa no alto do morro, e o alto do morro é a área de mais risco de queimada. Então, assim, a partir de uma desconexão com o relevo,
e uma escolha de priorização da vista, a pessoa vai se colocar uma vida inteira na vida rural dela, com um desgaste energético muito grande e se colocando num risco, né? O campo ele não é feito só de agricultores, né? O campo ele é feito também de comerciantes, ele é feito também de turismo, ele é feito de várias pessoas com habilidade de artistas, né? O campo ele é composto como é que eu vou explicar isso? O campo ele é multifacetado, ele é composto de várias dimensões culturais, sociais, econômicas. Então, assim, quando a gente se propõe a fazer uma transição, se você não tem uma aptidão para ser agricultor, que você tenha um mínimo de aptidão para produzir um pouco do seu alimento e que você encontre na sua vida no campo uma função que seja enriquecedora de tudo à sua volta, das pessoas que vivem no campo à sua volta, do terreno que você ocupa, da biodiversidade que você compartilha aquele terreno junto, né? E aí você vai achar a sua aptidão. Pode não ser um produtor. E lembrando também, né, que a gente tem essa questão hoje da possibilidade, que hoje ela é uma possibilidade, mas que a pandemia e a questão do pico do petróleo vão com certeza transformar essa possibilidade em uma realidade mais concreta, a das interações locais, né? A gente vai interagir globalmente, mas a gente vai ter uma atuação muito mais biorregional. E aí, se tratando disso aí, o uso da internet e outras coisas, né? Aptidão para o turismo, aptidão, por exemplo, para a educação, de reconexão com a natureza, né? De leitura de paisagem, de reconhecimento de biodiversidade. A gente precisa voltar a ser índio um pouco, né? Nos cursos que eu faço, a gente faz uma auditoria de valores pessoais. São vários exercícios onde a gente tenta descobrir o que é importante para as pessoas, né? Por exemplo, tem pessoas que elas têm uma aptidão muito boa para produzir, mas elas não querem ser educadores nem consultores. Tem pessoas que têm uma aptidão para ensinar, mas não têm uma aptidão vocacional, por exemplo, para o trabalho repetitivo, que é a de manutenção de uma CSA, né? Que por mais que seja muito complexo o trabalho com a natureza, com sistemas florestais, né? Cai numa repetição. Então tem gente que não tem isso. Então, assim, a gente faz uma auditoria desses valores, a gente faz a criação de um contexto holístico, que é a questão da tomada de decisão holística, né? E depois do estudo da propriedade, de acordo com a escala de permanência, aí as pessoas acham aquele momento de interseção. Não tem uma receita de bolo, é um processo que as pessoas passam por ele e vão refinando. Às vezes as pessoas vão mudando, inclusive, de empreendimento na medida que elas vão descobrindo e aprofundando as suas aptidões. O Charles, ele fala um negócio muito interessante. Essa realidade que a gente está conversando sobre, ela já existe. Ela já brotou em vários lugares. A questão é realmente da gente encontrar esses lugares e da gente decidir participar desses lugares. Eu tenho chamado esses lugares de santuários de sanidade mental e ecológica. Eu tenho uma visão um pouco cataclísmica das coisas. Eu acho que se a gente escapar como espécie humana, vai ser nesses lugares. O que importa é o seguinte, é que são lugares onde o pensamento coletivo ele é muito complementar à busca de locupletação vocacional de cada um e tem essa interseção da vida coletiva com o desenvolver das ânsias individuais em lugares que são vamos dizer assim, de contexto restaurador do ser humano e da ecologia que está ali. Eu acho que as pessoas precisam começar a recuperar ou a restaurar o campo da mente, né? A gente tinha antigamente um objetivo de que as pessoas que se propusessem a ser mais eruditas, elas conseguissem entreter ideias, mesmo as ideias que não agradam a elas. Então a gente precisa dialogar com as várias prospecções de futuro. Eu traduzi há pouco tempo atrás um e-mail onde John Doyle, que é o coordenador de políticas públicas sustentáveis da União Europeia, ele coloca que a pandemia chegou para definir o fim do normal. Eu não consigo colocar uma previsão de tempo, mas entenda que os combustíveis fósseis demoraram milhões de anos para serem depositados ali na crosta terrestre, né? E hoje eles subsidiam a mudança do relevo terrestre de uma forma que a gente criou o antropoceno, que é a sexta extinção em massa e o maior movimento de solo da história do planeta causado por uma única espécie, que é a gente. Dentro desse tempo geológico, um erro de 100 anos, ele é estatisticamente irrisório. Então, a questão não é a gente colocar uma data e a gente trabalhar com ela, a questão é a gente saber que ela vai acontecer e que se talvez não seja no meu tempo, talvez os meus filhos passem por essa dificuldade, ou os meus netos. E a gente ter o cuidado que o povo indígena tem de entender que a gente recebe um território para ser guardião dele e a gente tem o dever de entregar ele para as próximas gerações. Então, eu não sei quanto tempo, mas eu vejo que a gente tem 97% da energia usada na sociedade ocidental, ela é de combustível fóssil. A gente não tem como substituir 97% do nosso uso energético com outra matriz energética em tempo viável. Ou a gente escolhe e planeja viver mais simples, ou a gente vai ser forçado a viver mais simples sem nenhum controle da água que a gente precisa, da comida que a gente precisa e das relações sociais que a gente precisa. As cidades, elas não vão deixar de existir, elas vão deixar de existir nessa concentração que elas têm hoje. Então a gente precisa planejar
esse esvaziamento, a gente precisa planejar o campo nesse sentido.